A paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite. Estamos aqui nessa noite abençoada para podermos trazer uma porção da palavra do Senhor ao seu coração. Que você seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou a missionária Andréia Rodrigues e estamos aqui todas as noites trazendo a palavra do Senhor ao seu coração. Meus irmãos, hoje então eu convido você a meditar comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos 36 ao 46. Jesus no Getsêmani. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro: Então nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo outra vez orou, dizendo: Meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: Dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade, Pai, que nessa hora o Senhor me dê sabedoria do alto, que o Senhor me dê da tua unção, Pai, para que eu possa ministrar a palavra do Senhor e ela ir de encontro a corações, Pai, que estejam com fé. Muito obrigada por tudo, glórias a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, é com muita alegria que estamos aqui nessa noite para trazermos a palavra do Senhor ao seu coração. Hoje, então, com essa passagem de tão grande importância para a nossa vida cristã, essa passagem que traz tão grandes ensinamentos para que tenhamos uma vida fortalecida pelo Senhor. Aqui, meus irmãos, a gente vê o nosso Mestre, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele indo a um lugar, chamado Getsêmani, e aí ele fala para os seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. Aleluias, Então aqui a gente já tem o primeiro ensinamento, que Jesus nos deixa, da importância, de nós orarmos, irmãos, de nós falarmos com o Pai. Aqui Jesus sabia, que breve aconteceria a sua prisão, e também ali a sua crucificação, e ele necessitava, aleluias, de falar com o Pai. E então ele se dirigiu a este lugar, porque ele sabia que o que ele passaria, aleluias, não seria nada fácil, Então ele dependia do Pai. Imagine, irmãos, o Mestre, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Filho de Deus, ele entendia isso, ele sabia dessa necessidade de falar com o Pai. E quantas vezes, em meio à vida que a gente leva, em meio a situações difíceis, situações que a gente sabe que vai ser difícil de aguentar, a gente acaba não indo falar com o Pai. A gente fala com um, fala com o outro, fala com as redes sociais, fala com todos, irmãos, menos com aquele pelo qual a gente deveria falar,
né? A gente deveria seguir o exemplo de Jesus e ir falar com Deus, né? Expor aquela situação que a gente está atravessando ou que está por atravessar. E aqui então Jesus fala isso para os seus discípulos, que era para eles assentar ali enquanto ele ia além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Fique aqui e vigiai comigo. Aleluias, né? Jesus, irmãos, ele estava aqui na terra como um homem, né? Ele veio a esse mundo como eu, como você, para sentir as nossas dores, para saber, né, como seria viver na carne, né? Aquilo que a gente vive. E aí ele sabia, né, que o que viria pela frente, a alma dele estava cheia de tristeza. E ele então contava ali com aqueles discípulos, né, com seus companheiros, para estar com ele ali, vigiando. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, quer dizer, esse sofrimento. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro: Então nem uma hora pudeste vigiar comigo? Né? Jesus estava precisando, né, dali dos seus companheiros junto a ele, vigiando, né, para que ele pudesse orar. E aí, quando ele se volta, ele vê que eles estavam dormindo, irmãos. Irmãos, da mesma forma, o Senhor conta comigo e com você nos dias de hoje. Aleluias, né? Ele subiu aos céus, ele está junto ao Pai, mas ele conta conosco para estarmos aqui guerreando, aleluias, né? Para alcançarmos almas para o teu reino. Né? Ele conta conosco para estarmos o quê? Em oração, sempre clamando a Deus Pai, né? E não adormecidos espirituais. A gente precisa se levantar, né, como servos do Senhor, tendo dentro de nós, aleluias, essa certeza de que nós precisamos estar vigilantes em todo tempo, em todo lugar. O Senhor conta conosco. E aí, aqui no versículo 40, e voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro: Então nenhuma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aleluias, né? Então Jesus entendia isso. E ele passou isso para os seus discípulos ali naquele momento, né? Falou para eles: vigiai e orai. Então, meus irmãos, da mesma forma o Senhor fala conosco nessa noite, né? A gente precisa orar, mas antes mesmo da oração a gente precisa vigiar, né? A gente precisa estar atento, porque conforme Jesus disse aqui, na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E se a gente não der, aleluia, fortalecimento ao nosso espírito através da oração, aleluia, né? A carne que é fraca, com certeza ela vai cair, ela vai sentir. Então a gente precisa buscar esse fortalecimento através da oração, né? E sempre o que? Vigiando. Versículo 42, e indo segunda vez orou, dizendo: Meu Pai, se esse cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. Né? Então, olha, mais uma vez, Jesus, ele primeiro convidou, né? Aliás, ele primeiro direcionou, né? Dizendo que ele iria ali orar, que era para eles vigiarem. Voltou e eles estavam dormindo. Jesus os adverte novamente: vigiai e orai. E indo segunda vez orou, né? Ele voltou para orar a Deus Pai. E quando retornou, mais uma vez, os seus discípulos estavam dormindo, irmãos. Por quê? Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, né, irmãos? Então, a gente precisa estar, aleluias, vigilantes, né, quanto a nossa vida espiritual. E voltando, achou-os outra vez adormecidos. No versículo 44, e deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez,
dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: Dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Então, logo na sequência, a gente vê o quê? A prisão, do nosso Senhor Jesus. Ele ainda estava falando com eles quando chegou, então, Judas, e aí, ele foi traído e a gente sabe o que aconteceu. Então, meus irmãos, mas antes, de tudo isso acontecer, ele foi buscar, aleluias, no Pai, força, para ele vencer, para ele ir até o final da sua missão. E nós, meus irmãos, precisamos vencer a nossa carne, estarmos buscando em Deus, aleluias, fortalecimento para a gente poder vencer a nossa carne e a gente então conseguir, aleluias, fazer o que é necessário fazer, a missão que o Senhor nos designou. Mas então, fiquemos com essa palavra nessa noite, nessa palavra de exortação, onde a gente vê a necessidade da vigilância e da oração. Amém? Glórias a Deus por tudo. Que Deus abençoe, a sua vida, que você tome posse dessa palavra, onde a gente aprende, que a gente precisa orar, a gente precisa, antes mesmo de orar, vigiar, para que não caiamos em tentação. Que Deus, então, meus irmãos, possa nos trazer, aleluia, esse fortalecimento nessa noite. E eu convido você nessa hora para estar fazendo a oração da fé juntamente comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, estamos aqui nessa hora para clamar ao Senhor, Pai, pedir ao Senhor que nos fortaleça na presença santa e gloriosa do Senhor. Pai, pedir a Ti forças físicas e forças espirituais para nós vencermos, meu Deus, a nós mesmos, Pai. Pai, visita cada um dos irmãos que se encontram aí do outro lado. Pai, que o Senhor possa vislumbrar o coração de cada um e olhar, meu Pai, e ver quem está, meu Deus, com o seu coração aberto, com fé, para poder receber a palavra do Senhor. Pai, muito obrigada pela palavra do Senhor. Pai, que ela seja, meu Deus, que nós sejamos praticantes dela, em nome de Jesus Cristo. Senhor, peço-te também, Pai, que o Senhor atenda o clamor de cada um, meu Deus, que nesse momento está com fé, Pai, se dirigindo ao Senhor, meu Deus, colocando as suas causas aos seus pés, que o Senhor possa contemplar a necessidade de cada um. Meu Deus, em nome de Jesus, visita também aqueles que se encontram enfermos, aqueles que se encontram nos hospitais, meu Deus, caídos nas ruas. Ó Deus, que o Senhor visite também aqueles que se encontram, Pai, ó Deus, nos hospitais, Senhor, dependendo, Senhor, do socorro do Senhor. Que o Senhor possa trazer cura, trazer, meu Pai, libertação. Visita também aqueles que se encontram caídos nas ruas, Senhor. Caídos, meu Pai, imersos nos vícios, Senhor. Que o Senhor traga, meu Deus, libertação para essas vidas. Salvação, meu Pai. Visita os orfanatos, os asilos, meu Deus, as instituições, meu Pai, de recuperação, os presídios, Pai. Que o Senhor visite cada canto, meu Deus, desse mundo. Ó Deus, trazendo salvação, meu Pai, trazendo libertação. Repreenda todo o mal na nossa vida, na nossa família, Senhor. Continue conosco, Pai. Abençoa esse canal, abençoa todos os inscritos desse canal, todos que têm nos pedido oração, Pai. Eu coloco aqui diante de Ti, mais uma vez, a vida de cada um dos irmãos. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigada por tudo. Glórias a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe você e sua família. Que Deus abençoe a minha e minha família. E até amanhã, se Deus assim permitir.